inteligência jurídica para questões que impactam seus negócios. Olá a todas e a todos, eu sou Diana Lobo, sócia da área tributária, estou aqui hoje com o meu sócio Fernando Munhoz, o advogado do Machado Meia César Manzioni. Estamos aqui para falar sobre as novidades tributárias da quinzena, em mais uma edição do Boletim Tributário do podcast de Inteligência Jurídica. Oi Diana, César, é um prazer participar. Oi Diana, Fernando, obrigado pela disponibilidade, pelo convite. E vamos começar na sequência de sempre, tratando aqui das decisões dos tribunais superiores. Primeiro tema, o tema que não acaba, ICMS na transferência entre mesmos contribuintes, o tema 1367 de repercussão geral. Fernando vai falar um pouco sobre o assunto. É aquelas situações em que a gente fala que, infelizmente, um assunto nunca tem um desfecho, mas nos parece que agora talvez a gente tenha alcançado essa solução. E eu vou até fazer uma breve recapitulação para que se possa compreender exatamente a decisão. Já há muitos anos, discute-se a respeito da incidência do ICMS naquelas meras transferências, deslocamentos físicos entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte. Pois bem, o STJ tinha uma súmula 166 da década de 90 que já dizia que essas operações não seriam objeto de tributação pelo ICMS justamente porque não há ali uma transferência de propriedade, e sim meros deslocamentos físicos entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte. E esse tema, ele chegou a ser apreciado pelo Supremo recentemente por intermédio da ADC 49. E na oportunidade do julgamento da ADC 49, que teve o julgamento concluído lá em 2021, o Supremo, ele confirmou o entendimento de que essas operações não se insere ali no campo de incidência do ICMS, justamente por não haver um negócio jurídico, não haver ali um ato que reflete uma transferência de propriedade entre partes independentes, de modo que não havia que se falar em incidência do ICMS. Porém, o próprio Supremo resolveu modular os efeitos daquela decisão tomada lá em 2021. E o que disse essa modulação de efeitos? Estabeleceu que a decisão teria efeitos a partir do ano de 2024 e ressalvando os processos administrativos e judiciais pendentes na data de publicação da ata do julgamento do mérito, que aconteceu no dia 29 de abril de 2021, e vedando que novas autuações fossem efetuadas nesse período. Pois bem, alguns estados passaram a interpretar essa modulação como uma autorização para cobrança de períodos não abrangidos pela decadência e que não estivessem ainda sendo discutidos em processos administrativos ou judiciais. Ou seja, alguns estados passaram a interpretar que, quando o Supremo diz que a decisão produziria efeito a partir de 2024, o período anterior ainda poderia ser objeto de cobranças. Pois bem, imagine que situação absolutamente contraditória. Nós temos um tema que já vem sendo debatido há décadas. O Supremo confirma que a exigência era indevida, mas por conta de uma modulação, algumas interpretações de autoridades fiscais tentando cobrar esse imposto. E só lembrando que essa alteração, por conta do julgamento do Supremo, também foi feita uma alteração na Lei Complementar 87 de 96, pela Lei Complementar 204, para reforçar o entendimento que nas meras transferências entre estabelecimentos dos contribuintes não poderia haver a incidência, a cobrança ali do ICMS. Pois bem, nesse tema 1367, o que estava em discussão era justamente a possibilidade desses estados cobrarem o ICMS em relação aos fatos geradores anteriores a 2024. E nessa oportunidade, e é uma decisão agora do final do mês, de agosto, o Supremo reforçou que, olha, a modulação de efeitos lá da ADC 49, ela, na verdade, ela quer dizer que aquele novo entendimento ele vale a partir de 2024 e que os estados não poderão cobrar o valor que já não era devido dos períodos anteriores, e o que ele, na verdade, quis fazer quando ele estabeleceu essa modulação é que contribuintes que eventualmente pagaram o valor do ICMS em relação aos períodos anteriores, eles não poderiam vir a pedir a repetição desses valores justamente por conta dessa modulação de efeitos. Então aqui parece que sim, a gente vai ter agora uma solução, que foi essa interpretação que veda os estados de cobrar em relação
aquelas operações em que não houve pagamento e que, claro, para quem efetuou o pagamento, você ali não teria possibilidade de pedir a devolução, até porque naquelas situações em que o contribuinte, quando deu saída no estabelecimento e fez o destaque, quando entrou no estabelecimento seguinte, houve o creditamento. Então, ali nós tínhamos uma neutralidade. Então, assim, aqui, esse novo tema de repercussão geral, ele, em alguma medida, ele vem para complementar o que foi julgado lá em 2021 pelo Supremo, na DC 49, e para reforçar algo que, na nossa visão, era bastante óbvio, né? Mas que, por conta dessa insurgência e desses novos questionamentos aí por alguns estados, aqui especificamente pelo estado de São Paulo, houve a necessidade do Supremo, mais uma vez, reforçar algo que já, uma interpretação que já era possível a partir das decisões anteriores sobre essa matéria. Ô, Fernando, e ainda continuando sobre temas que não acabam, né? A gente teve recentemente uma decisão monocrática num recurso especial 20266 que tratou do tema de subvenção. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá, Diana, de novo, aqui é um assunto que ele vai tomando novos contornos e a cada momento nos faz aqui falar novamente, né? Isso é até curioso. Bom, com relação ao tema das subvenções para investimento e a possibilidade de tributação ou não pelo imposto de renda e pela contribuição social sobre o lucro, também uma breve recapitulação. O Supremo havia decidido, em embargos de divergência, que os benefícios consistentes em créditos presumidos de ICMS, eles não poderiam ser incluídos na base do IR da CS, independentemente do cumprimento daquelas condições que estavam previstas na Lei 12.973 de 2014. Pois bem, quando o Supremo julga o tema 1182, o Supremo analisou a questão sob a perspectiva dos benefícios fiscais concedidos por estados diversos do crédito presumidos. Ou seja, você tinha ali redução de base de cálculo, redução de alíquota, diferimento, isenção, suspensão. E na oportunidade do julgamento do tema 1182, o que o STJ disse é o seguinte: diferentemente do que aconteceu quando do julgamento envolvendo créditos presumidos, o Supremo disse que, olha, esses benefícios, para que os valores possam ser excluídos da base do IR da CS, deveriam os contribuintes cumprir aquelas condições que estavam no artigo 30 da Lei 12.973 de 2014, que era a constituição de reserva e não distribuição de valores ali como dividendos para os acionistas. Pois bem, no final de 2023, a Lei 14.789, ela traz um novo tratamento para a tributação das subvenções para investimento, e aí ela diz que esses valores deveriam sim ser tributados pelo IR, CS e PIS/COFINS, e a lei trazia uma permissão para que os contribuintes pudessem apurar ali um crédito presumido. Pois bem, os mesmos argumentos que vinham sendo objeto de questionamento na questão envolvendo os créditos presumidos e também ali no tema 1182, eles passaram agora a ser questionados também em relação à Lei 14.789, e o que aconteceu recentemente foi o seguinte: ao analisar um recurso especial, que é esse, o 2.202.266, o ministro Gurgel de Faria, ele havia proferido uma decisão monocrática, aplicando a jurisprudência da Corte em relação aos créditos presumidos, porque com relação ao período anterior à Lei 14.789 era justamente de afastar a tributação independentemente do cumprimento das condições. E num último parágrafo dessa decisão monocrática, o ministro Gurgel acabou colocando que, olha, inclusive, houve uma alteração pela Lei 14.789 e ela não seria suficiente para modificar a jurisprudência da Corte no que diz respeito aos benefícios de créditos presumidos, porque o argumento central foi aquela questão da violação ao Pacto Federativo e que a União não poderia ali cobrar imposto de renda e CSL sobre uma receita que os estados renunciaram. Pois bem, quando o ministro profere essa decisão, saiu, enfim, foi veiculado com bastante ênfase que o STJ teria já dado um indicativo de que mesmo no questionamento relacionado à constitucionalidade e à legalidade ali da Lei 14.789, já haveria um indicativo de que o STJ deveria manter a posição pelo afastamento da tributação. Pois bem, a Fazenda apresentou uns embargos de declaração, e aí que vem a novidade, né, que é uma decisão da semana passada, em que o ministro Gurgel vem e anula aquela decisão anterior dele, em que continha esse parágrafo, dando o indicativo de que a jurisprudência da Corte muito provavelmente seria mantida, mesmo no cenário pós-Lei 14.789, justamente para dizer que, olha, eu vou anular aquela decisão
porque como o tratamento da Lei 14.789 não foi objeto daquele processo, foi inadequado e toda aquela questão envolvendo o conhecimento por matérias nos julgamentos pela STJ, tem que ser matérias que já foram apreciadas no processo, já foram discutidas, ele acabou anulando aquela primeira decisão dele para dizer que, tornando sem efeito aquela decisão e mantendo o mérito ali que ele já havia decidido, afastando a tributação do IR-CSL no período anterior à nova lei, por se tratar de um crédito presumido, mas excluindo aquela parte que tinha um indicativo ali que poderia ali conduzir ou mostrar uma tendência de manutenção do mesmo entendimento no período pós-lei 14.789. Então aqui só uma atualização para dizer que, na verdade, o que o ministro Gurgel havia apresentado, ele meio que, olha, vamos retirar aquilo que eu falei e deixa que no momento oportuno a corte vem e analisa ali a legalidade desse novo regime implantado aqui pela Lei 14.789. Esse tema realmente não acaba, em cada esfera ele está sendo discutido de uma forma. No CAF, você ainda tem discussão até hoje sobre o tema subvenção para investimento, ainda sob a perspectiva de tributação do crédito presumido, mas não necessariamente sobre a existência de necessidade de tributação ou não, mas sim com relação à vinculação do posicionamento do órgão administrativo ao posicionamento do STJ. Como você muito bem colocou, Fernanda, essa discussão ela é antiga, não é? E ela foi passando por fases e consolidando o posicionamento no judiciário, e isso a partir de um julgamento que é até relativamente antigo do STJ, mas um julgamento de seção, que não haveria tributação para fins de RPJ e CSL sobre os valores relacionados a crédito presumido, porque isso representaria uma violação do Pacto Federativo. Como é um julgamento de seção e não de repetitivo, o CAF, nos termos da disposição do regimento, ele não estaria obrigado a reproduzir esse entendimento como vinculante. Mas hoje a gente já encontra algumas decisões que são de turmas ordinárias na primeira sessão, que elas fazendo a interpretação da decisão proferida pelo STJ, juntamente com o tema 1182, que aí ele vai tratar de outros benefícios, no qual o STJ ali entendeu pela não violação do Pacto Federativo, né? Ele entende pela vinculação à adoção e submissão ao posicionamento determinado pelo STJ. Por que eu estou trazendo essa consideração aqui? Porque a gente às vezes pressupõe que a solução da controvérsia no âmbito judicial, ela de imediato já vai resolver, e talvez até devesse resolver na esfera administrativa de maneira mais rápida. Mas no fim você ainda continua tendo algumas discussões que elas passam tanto pelo mérito da discussão em si, os limites da aplicação, até a possibilidade ou não de se estar vinculado. Mais recentemente, também sobre essa matéria, a gente tem uma decisão proferida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, pela terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que é responsável pelos julgamentos relacionados ao PIS e COFINS. Vou falar aqui o número do acordo, mas há outros nesse sentido. Esse especificamente é o 9303016698, que é de março de 2025, no qual se entende, em consonância com o entendimento fixado pelo STJ no recurso especial 1517.492, que é esse antigo julgamento em sessão, pela não tributação do crédito presumido, pela não possibilidade de tributação, crédito presumido do ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS. Enfim, discussões continuam. Mais recentemente, a gente vê outros casos sendo julgados no CAF que vão passar até pela discussão com relação aos efeitos financeiros e a forma de contabilização. São discussões que ainda estão sendo tratadas no âmbito do Tribunal Administrativo, e eu acho que no futuro a gente vai falar sobre eles aqui também. Não, perfeito, Jane. Só um complemento é que essas discussões que nós temos no CARF, inclusive a respeito da amplitude dos efeitos da decisão do STJ, é curioso porque a depender do instrumento, né? Por exemplo, a gente está falando, você tem um repetitivo, o CARF está vinculado. Você tem um julgamento de sessão, que o repetitivo também é julgado pela sessão, mas como você não houve a afetação daquela matéria como repetitivo, você acaba tendo um efeito diverso. E aí, essa discussão se o tribunal estaria ou não vinculado àquela decisão. Mas, enfim, aí pode ser até um objeto para um outro episódio, né? Porque a depender do instrumento em que a matéria é analisada no âmbito judicial, a gente também vai ter reflexos diferentes do que diz respeito à vinculação da administração. E eu queria aproveitar que a gente terminou aqui falando sobre CAF para falar também sobre a publicação de súmulas. Na última sexta-feira,
primeira sexta-feira de setembro, mais especificamente dia 5 de setembro, o CARF encerrou aí um rol de súmulas que foram publicadas, sedimentando o posicionamento das 3 turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais e uma específica para o CARF como um todo, tratando de matérias diversas, né? Os 20 novos enunciados, eles são de vinculação obrigatória no âmbito do Tribunal Administrativo, ou seja, não são súmulas aprovadas ainda pelo Ministério da Fazenda, então elas não vinculam a DRJ, mas elas tomam como efeito prático a impossibilidade de rediscussão do mérito, seja no âmbito da turma ordinária, seja no âmbito da Câmara Superior. Ou seja, aquela matéria que está sumulada, o órgão ele simplesmente aplica esse entendimento sem discussão, a menos que haja ali um distinguish que mereça ser feito. Algumas súmulas um pouco mais polêmicas, outras que elas efetivamente refletem a jurisprudência do órgão administrativo. Eu vou fazer menção a algumas aqui que eu considero relevantes por serem matérias recorrentes de discussão. A primeira delas é a súmula que, e aí eu vou fazer leitura aqui, uma súmula da terceira sessão, que diz que o aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS e COFINS exige a apresentação do DCTF da com retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes. Essa súmula, ela encerra uma discussão que eu entendo até bastante saudável com relação à possibilidade do contribuinte comprovar de outra forma a não utilização em períodos anteriores de créditos e daí sim mostrar que é desnecessária a retificação mês a mês das obrigações acessórias para fazer jus a um creditamento extemporâneo. A crítica que se faz à aprovação dessa súmula é que, nada obstante a jurisprudência do Conselho, de maneira geral, ela tenha caminhado nos últimos períodos, né, nos últimos anos, para esse entendimento quanto à obrigatoriedade de você ter uma retificação do DCTF da COM, mês a mês, né? Não são decisões uniformes, uníssonas, elas mostram que ainda existe uma controvérsia, que ela mereceria melhor debate. Lembrando que a súmula, no fim, é um encerramento de um debate, haja vista uma uniformidade na jurisprudência. Por isso a crítica que se faz para alguns temas que foram sumulados, onde você ainda não tem essa situação de uniformização, seja porque há ainda decisões em contrário, seja porque as decisões, ainda que em sua maioria favoráveis no sentido da súmula, não são decisões que são tomadas pela maioria do colegiado, mostrando ainda espaço para debate. Uma outra súmula que merece bastante atenção é a súmula que ela vai vedar o aproveitamento de crédito sob a rubrica insumos para as empresas comerciais. Essa é uma discussão, ela é bastante reiterada no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, à luz de uma interpretação que se faz do repetitivo do STJ, quando tratou da discussão até da ilegalidade das antigas instruções normativas 237 e 404, que tratavam no conceito de insumo para fim de creditamento do PIS e da COFINS, e essas discussões ainda permaneciam no CARF, no sentido de que a autorização e o critério de essencialidade e relevância, eles eram aderentes à atividade da empresa, não necessariamente se limitando a um ramo de atuação industrial ou de prestação de serviço. Entretanto, essas decisões no CARF, essa linha de pensamento, ela não encontrava eco na jurisprudência do CARF, e por isso ficou sedimentado o posicionamento que, para as empresas comerciais, não há possibilidade de creditamento sob a rubrica de insumos. Então, não importa se aquela despesa é essencial ou necessária, se a empresa comercial ela não fará jus ao creditamento para fins de PIS e COFINS. Vou só reproduzir aqui o teor da súmula. Na atividade de comércio, não é possível apuração de crédito da não cumulatividade da contribuição para o PIS e COFINS com base no inciso 2 do artigo 3º da 10.637 e da 10.833. Vou aproveitar aqui e falar só mais uma súmula. Essa é de uma discussão antiga, já um pouco mais antiga, de imposto de renda e contribuição social, mais especificamente uma discussão de preço de transferência, onde existia uma divergência com relação ao cálculo do preço praticado, segundo o método do PRL, se dentro desse valor eu consideraria também outras importâncias que são pagas a terceiro, como o valor do frete do seguro e os tributos incidentes na importação. Essa súmula aprovada, que ela, no fim, ela sedimenta a tese em favor do fisco, ela diz que o valor do frete do seguro cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes da importação devem ser incluídos no preço praticado para fins de comparação com o preço parâmetro determinado no método PRL, apurado conforme a instrução
Execução Normativa 243, até a entrada em vigor do artigo 38 da MP 563, convertido na Lei 12.715. O mais relevante é que, assim, essa súmula está, de fato, em linha com a jurisprudência dominante no CAF. Eu acho que hoje não existe nenhum precedente em sentido contrário, e essa tentativa de súmula aqui já é segunda ou terceira tentativa de simular esse posicionamento, né? Só veio agora como enunciado, mas em outras revisões aqui, quanto às súmulas do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, já existiu essa intenção de simular esse posicionamento. Então, o contribuinte que tenha esse tipo de discussão ainda na esfera administrativa terá que invariavelmente levar essa discussão para a esfera judicial, assim como todos esses outros enunciados que eu trouxe e mencionei agora. Vamos falar do outro tema do momento, que é a reforma tributária. O César vai trazer aqui as novidades. Fico até encabulado depois de todas essas análises feitas, porque a minha participação aqui vai ser mais um drops sobre a reforma tributária. Mas é um tema que vem sido discutido ao longo dos últimos anos e é muito importante para todos. Então, trazemos aqui as novidades para que todos estejam a par do assunto. Só recapitulando, em dezembro de 23 nós tivemos a emenda constitucional sendo promulgada, que criou um novo modelo tributário para o Brasil, com a unificação do ICMS, do ISS, do IPI, do PIS e da COFINS, em 2 IVAs chamados de IBS-CBS. Em 2025, em janeiro de 2025, teve a Lei Complementar Sancionada, 214 de 2025, que ela previa alguns pontos que deveriam ser regulamentados posteriormente, como o comitê gestor, bem como questões ligadas à própria regra de transição, né, da implementação da reforma tributária, cashback, incluiu uma lista de produtos de cesta básica, entre outros itens que foram discutidos naquela lei complementar. E esse novo sistema ele vai começar a ser implementado agora em janeiro de 2026. E as empresas elas já têm que se adequar de alguma forma a tudo isso que está sendo trazido pela Lei Complementar 214 e pela Emenda Constitucional. Mas falta ainda a regulamentação. E essa regulamentação ela tem sido discutida principalmente pelo projeto de lei 108 de 2024. E é isso que eu venho trazer como novidade, né? Essa semana o Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, ele disse que vai apresentar, na verdade, o seu parecer sobre o PLP 108, que já esteve, na verdade, a reforma tributária estava sob relatoria do Eduardo Braga e agora ele está com a análise do PLP 108. E o que o PLP 108 vai fazer? Se espera que com o PLP 108 nós tenhamos a versão definitiva, né, do comitê gestor para o IBS definida. E junto com isso também serão trazidas as regras de repartição dos valores de IBS entre os estados e os municípios, né? O PLP ele também vai trazer algumas outras questões, como as regras para ITCMD que não foram muito bem estipuladas na Lei Complementar 214 de 2025, né? Após essa apresentação, haverá a leitura do texto na CCJ, né, na Comissão de Constituição e Justiça. Isso se planeja para quarta-feira da semana, ou seja, no dia 10 de setembro, e se espera que a votação disso ocorra ainda em setembro. Então, nós estamos todos apreensivos quanto à leitura desse texto, quanto às discussões do PLP. Se espera que haja pedido de vista na CCJ, ou seja, isso pode postergar um pouco a discussão, mas se espera ainda uma votação do tema de forma bem recente para que a gente tenha a regulamentação já finalizada ainda em setembro. Eu acho que era isso que eu tinha para trazer, Diana, e assim que a gente tiver mais novas informações sobre a reforma tributária, a gente traz para os ouvintes. É isso, eu acho que abarcamos aqui as principais novidades da última quinzena. Eu agradeço a todos os ouvintes e nos vemos numa próxima edição. Obrigado, Diana, César, um abraço a todos. Obrigado, Diana, Fernando, um abraço a todas e todos.
Você ouviu mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. Além de favoritar e compartilhar, agora você pode participar da nossa caixinha de perguntas e enquetes aqui no Spotify. Ouvir você é fundamental para continuarmos aprimorando nossos conteúdos.